Estamos começando agora o pós-jogo de Flamengo 0, Atlético Mineiro 1, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2025. Bom, foi um jogo que, como eu mencionei, muito parecido com o jogo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, mais uma vez, com muitas dificuldades para criar oportunidades, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo. O plano de jogo do Cuca deu mais uma vez muito certo, essa que é a verdade, novamente. Assim, mesmo que o Flamengo tenha vencido o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, o plano de jogo do Cuca no Brasileirão deu certo, apesar do Atlético ter perdido e o Flamengo ter vencido. E hoje, novamente, o Cuca repetiu o plano de jogo dele e o Cuca, dessa vez, se deu bem, muito por conta, obviamente, do erro do Léo Pereira quando o jogo ainda estava 0-0. Foi um jogo ruim do Flamengo no geral, foi um jogo que a gente nem pode dizer assim, era de se esperar que o Flamengo fizesse uma grande partida? Não era de se esperar que o Flamengo fizesse uma grande partida. Até porque o Flamengo tinha algumas mudanças, o Flamengo está focado no Campeonato Brasileiro, só que alguns jogadores jogaram bem abaixo do que se esperava e, bom, o Atlético Mineiro dessa vez conseguiu marcar um gol, né? E como foi o gol do Atlético? Um erro do Flamengo. Sempre vão lembrar, no jogo de domingo, o Flamengo também cometeu um erro grave e o Atlético Mineiro perdeu o gol, no caso o Rony, e hoje não. Hoje o Flamengo errou novamente um erro grave e dessa vez o Atlético Mineiro aproveitou. Agora, falando do jogo em si, nos primeiros 18 minutos de jogo, o Atlético, assim como tinha acontecido no jogo anterior, conseguia ter o domínio, não o domínio da bola, mas o domínio do meio campo, conseguia puxar contra-ataque, conseguia deixar o Flamengo em algumas situações ruins defensivamente, o Flamengo dando espaço pelos lados de campo, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Porém, nos primeiros 18 minutos, mesmo o Atlético tendo o domínio do jogo, não da posse da bola, a posse da bola era do Flamengo, porém o domínio do jogo era do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não conseguia terminar suas jogadas, chegava perto do gol do Flamengo, porém as jogadas não eram terminadas, não resultavam sim em finalizações no qual o Rossi precisava fazer defesas, ou então as finalizações iam para fora. Não, nos primeiros 18 minutos isso não aconteceu, tanto que a primeira oportunidade do Flamengo é uma finalização que a bola chuta e a bola, no caso, a primeira finalização, no caso o Atlético já tinha finalizado, por exemplo, tem uma finalização do Atlético de fora da área que a bola acaba batendo no jogador do Flamengo e passando por cima do gol. Ali tinha sido escanteio. Do Flamengo também tem uma dessa aos 19 minutos. Pedro chuta de fora da área e a bola acaba batendo no Lianco. Ali nos primeiros 20 minutos o Flamengo não fez absolutamente nada em campo. O Flamengo tinha o domínio da bola, mas não conseguia fazer nada com a posse da bola. Aos 25 minutos, aí sim vem a primeira oportunidade real do Atlético. O Coelho recebe da entrada da área e chuta, a bola acaba indo para fora. Porém, se você perceber nesse lance aos 25 minutos, uma das primeiros lances em que o Atlético consegue colocar dois jogadores contra o Varela. O Coelho e o Scarpa estavam o tempo todo, durante praticamente os 90 minutos, jogando dois contra o Varela só na marcação. O Matheus Gonçalves não voltava para marcar e deixava muitos espaços daquele lado direito, então o Varela estava sempre no 1 contra 2, e bom, o Atlético foi chegando pelos lados de campo. Isso aconteceu aos 25, depois o Flamengo melhora um pouco, volta a dizer, os primeiros 20 e poucos minutos o Atlético é melhor, porém não consegue criar oportunidades, além de lances que a bola ou bate e acaba saindo, ou lances que não acaba e resulta sem finalização real. E aos 30 minutos, por exemplo, temos a primeira finalização boa do Flamengo, o Everton Araújo chuta de fora da área e a bola acaba batendo no travessão, né? Poxa, a bola podia ter batido no travessão e ter entrado, porém a bola bateu no travessão e acabou saindo. No mesmo segundos seguintes, o Pedro chuta de fora da área e o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, consegue ficar com a bola com certa tranquilidade. E aí o Atlético Mineiro tenta novamente um lance de mais uma vez de contra-ataque do Atlético. O Scarpa chuta de fora da área e o Rossi acaba fazendo a defesa. Não é uma grande defesa do Rossi, porém é uma finalização de fora da área do Scarpa. E aí o Flamengo começa a ter um domínio um pouco maior ali para os 35 minutos, porque o Plata, o Matheus Gonçalves e o Pedro começam a se aproximar mais, começam a tabelar, tentar jogar mais perto um do outro, e assim o Flamengo chega ali na reta final do primeiro tempo. O Matheus Gonçalves tenta virar uma bola pelo lado esquerdo, a bola acaba batendo no jogador do Atlético. O Pedro dá um passe de primeira pro Gonzalo Plata, que chuta, e o Everson faz uma belíssima defesa. Vamos citar isso aos 41 minutos.
Depois, aos 44, o Matheus Gonçalves faz o cruzamento, o Vina consegue chutar de fora da área, porém a bola passa muito por cima do gol. E aí, nos 3 minutos finais, 3, 4 minutos finais do primeiro tempo, o Atlético volta a criar oportunidades, e essas oportunidades mais perigosas, que é o quê? Tem um lançamento espetacular do Lianco, que fez uma grande partida, é bom citar aqui. O Lianco fez uma grande partida, faz um lançamento espetacular, o Hulk vence o Léo Pereira, porque o Léo Pereira tenta chutar a bola, tenta evitar que a bola passe, a bola acaba passando, o Hulk consegue ficar frente a frente com o zagueiro do Flamengo, o Léo Ortiz, o Hulk toca pro Coelho, o Coelho chuta, a bola vai para fora. Aí, 1 minuto depois, o Gabriel Menino vira a bola de um lado para o outro, o Coelho domina, aciona o Igor Gomes, que chuta por cima do gol. Novamente, 2 contra 1. Então, o primeiro tempo de Flamengo e Atlético Mineiro foi muito parecido com o jogo do final de semana. Um Flamengo sem muitas ideias, com a bola nos pés, tendo a bola, porém sem ideias. Um Flamengo que não dava amplitude em campo. Um Flamengo que jogava muito por dentro, porém, no dia de hoje, o Flamengo não tinha a qualidade de um passe de um De Arrascaeta, de um Jorginho. E o Flamengo acabou sendo, no primeiro tempo, sem criar grandes oportunidades, a não ser lances esporádicos, assim a gente pode se dizer. O Atlético, por mais que não tenha criado grandes oportunidades, o Atlético, na minha opinião, ainda foi melhor no primeiro tempo do que o Flamengo, até porque é aquele ponto que a gente fala, o que você espera do Atlético e você espera do Flamengo, e eu esperava, sempre espero muito mais do Flamengo, apesar de saber que hoje provavelmente isso não iria acontecer por conta das mudanças óbvias no time do Flamengo. O Jorginho mesmo esteve no banco de reserva e não entrou. Um ponto para mim muito importante do primeiro, falta de amplitude em campo. O ponto forte do Vina ir à linha de fundo. E o Vina não pôde ir à linha de fundo. O Vina fazia a saída de bola junto com o Varela, com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira. Então, a falta de um lateral ir à linha de fundo claramente prejudicou o time do Flamengo, que os pontas também não estavam conseguindo dar amplitude em campo. Então, o Flamengo jogava muito por dentro, a marcação individual do Atlético claramente levou vantagem exatamente por causa disso. Então, o Flamengo até conseguiu criar, porém, em alguns momentos, onde os jogadores do Flamengo acabavam se aproximando um do outro. E aí sim o Flamengo conseguia criar. E um ponto que assim ficou claro no jogo de hoje, claro no jogo de domingo, e que provavelmente será na próxima semana também. O Atlético Mineiro insiste muito em cruzamentos na segunda trave, o Flamengo não marca. É sempre bom lembrar que o lance que antecede o gol do Atlético Mineiro é uma bola da direita, cruzamento da direita para a esquerda, e o Hulk acaba cabeceando por cima do gol. Novamente, uma bola da direita, cruzamento na segunda trave pela esquerda. Né? Então, isso aconteceu muito no primeiro tempo. O Atlético não conseguiu aproveitar e o Flamengo não conseguiu marcar. O Flamengo foi sorte, porque tem um lance logo nos primeiros minutos de jogo, num cruzamento da direita para a esquerda. Cara, o sorte ali do Flamengo é que o Hulk não conseguiu finalizar, ele acabou furando. Mas aí, né, vamos para o segundo tempo. Indo para o segundo tempo, cara, se você for ver, o gol Atlético, se eu não estou errada, faz o gol 20 minutos. Os primeiros 20 minutos de segundo tempo é domínio total do Atlético Mineiro. Total. O domínio do Atlético Mineiro nos primeiros 20 minutos é total. É um domínio maior do que o Flamengo teve nos 2 jogos até aqui contra o Atlético Mineiro. O Atlético em 20 minutos conseguiu criar várias oportunidades. E sim, o gol do Atlético Mineiro sai num erro claríssimo do Léo Pereira, um erro absurdo do Léo Pereira, que é mais um ponto que eu falo do Léo Pereira, um jogador que é muito bom zagueiro quando está focado. Porém, quando ele desfoca um pouco da partida, ele comete erros absurdos. Ele já cometeu alguns erros absurdos, ele faz uma temporada ótima. Mas, mais uma vez, o Flamengo perde por conta de um erro individual do Léo Pereira. Não é ser oportunista, é falar a realidade. O Flamengo perde num pênalti idiota do Léo Pereira. O Flamengo pro Cruzeiro. O Flamengo perde num pênalti idiota do Léo Pereira. Contra quem? Contra o Central Córdoba. Hoje o Flamengo perde novamente por um erro idiota do Léo Pereira, numa saída de bola que claramente não está prestando atenção. Foi driblado com uma facilidade incrível. Gente, ele, exatamente, é driblado facilmente pro Neymar dentro da área. Então, assim, você pode ver, não é que a gente pega no pé, mas, cara, o Léo Pereira é muito bom zagueiro, mas ele não vai ser o melhor zagueiro do Flamengo nunca, com ele errando desse jeito. Faz uma ótima temporada. E mesmo assim tem erros que é inacreditável. É inacreditável alguns erros do Léo Pereira nessa temporada também. Não é porque ele tá fazendo uma boa temporada que isso esconde, não. O Léo Pereira comete uns erros simplesmente absurdos, inaceitáveis de um jogador do nível dele.
Aí indo pro segundo tempo. Vamos lá. Segundo tempo. 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo. Gabriel Menino faz o cruzamento, Coelho cabeceia e o Rossi faz isso com 1 minuto de jogo. Aí com 5 minutos de jogo, lembrando, só o Atlético Mineiro tinha o domínio no segundo tempo até o gol do Atlético. Aos 5 minutos, tem um jogador do Atlético Mineiro que vira a bola de um lado para o outro, o Scarpa domina, carrega. Lembrando, o Flamengo não marcou a saída de lateral. Você vê como o time não estava prestando atenção. O jogador do Atlético cobra o lateral completamente livre. Tem um atleta do Atlético que eu não consegui perceber quem foi, consegue virar a bola de um lado para o outro. O Scarpa domina, carrega praticamente metade de um campo, chuta de fora da área e o Rossi faz a defesa. Ali, a sorte do Flamengo que o Scarpa tomou a decisão errada e o Scarpa chutou mal pro gol. Tá? Isso com 5 minutos de jogo. O Flamengo desfocado em campo Atlético, chegando após uma cobrança de lateral. Pô, com 9 minutos de novo, Scarpa troca passes, dá um passe ótimo por dentro. Gabriel Menino, que é o Scarpa, ala pela esquerda, Gabriel Menino, ala pela direita. Gabriel Menino chuta de fora da área e o Rossi faz a defesa novamente. Aos 15 minutos, você vê, só dá Atlético Mineiro. Aos 15 minutos, Gabriel Menino chuta novamente de fora da área e a bola acaba passando por cima do gol. Aos 19 minutos, que é o lance que antecede o gol do Atlético, Scarpa faz o cruzamento da direita do Flamengo de defesa, esquerda de ataque do Atlético. Cruzamento na segunda trave da esquerda do Flamengo de defesa. O Rossi sai mais ou menos do gol. O Hulk cabeceia por cima do gol e perde a oportunidade. Quando rola a bola, o Flamengo sai jogando. Acho que é o Rossi, não sei se é o Rossi toca pro Léo Ortiz ou o Léo Ortiz que toca pro Rossi. Acho que o Rossi toca pro Léo Pereira desfocado. Não, o Léo Ortiz tocou pro Rossi e o Rossi. Exatamente. O Léo Ortiz toca pro Rossi e o Rossi toca pro Léo. O Léo Pereira, sem prestar atenção, porque se tivesse prestado atenção, ele teria saído pelo lado esquerdo dele e não pelo lado direito. Sem prestar atenção, dá um passe de primeira. O jogador do Atlético passa na frente, recupera a bola. Acho que ele chuta. É o jogador que recupera a bola? Exatamente. Recupera a bola. Chuta de frente pro Rossi e faz o gol. Cara, assim, vou falar de novo. Por mais que o Léo Pereira esteja fazendo uma boa temporada, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o Léo Pereira comete um erro absurdo desse na temporada. Não é coincidência que as derrotas do Flamengo estão ligadas aos erros absurdos do Léo Pereira. Volto a dizer, muito bom zagueiro. Porém, o Léo Pereira é um jogador que tem tendência a cometer erro. Que quando não está focado no jogo, faz lances idiotas como esse. O Léo Pereira. O Atlético Mineiro foi muito superior ao Flamengo nos primeiros 20 minutos. Muito superior ao Flamengo nos primeiros 20 minutos. E nem assim o Atlético Mineiro conseguiu abrir o placar. O Atlético Mineiro abre o placar como? Num erro individual do Flamengo. Num erro individual que já tinha acontecido no domingo. No domingo, o Flamengo deu sorte que a bola caiu no pé do Rony e o Rony levantou a cabeça. Hoje, de novo, o Flamengo comete novamente um erro individual. E dessa vez o Atlético faz o gol. Então, assim, num jogo onde você precisa estar focado durante 90 minutos, é um jogo em que detalhes são decididos. No domingo, uma bola parada decidiu. Hoje, num erro individual, decidiu de novo. Então, assim, em jogos como esse, você não pode desfocar 2 minutos. Você não pode focar 1 minuto, 10 segundos. O Léo Pereira desfocou 10 segundos, não levantou a cabeça. Não levantou a cabeça para olhar aonde ele estava, para quem ele estava tocando. Tocou, o Coelho passou na frente e pegou. Ali, depois dali, o Atlético Mineiro não jogou mais. O Atlético Mineiro deu a bola pro Flamengo. Deu a bola pro Flamengo. O Atlético Mineiro não fez mais nada a partir dali praticamente. Não fez mais nada. E o Flamengo, a realidade é que o time que entrou em campo não conseguiu fazer nada. Como o Flamengo melhora no jogo depois do gol do Atlético? Mas assim, o Flamengo passa a melhorar quando os jogadores que foram contratados começam a esquentar dentro da partida. Começam a, literalmente, ganhar alguns minutos a mais, um ritmo de jogo, e aí sim eles começam a fazer alguma diferença. Tem um passe fantástico do Saul para o Wallace andar, e o Wallace não consegue fazer um bom cruzamento. Tem algumas boas jogadas do Samuel Lino. Tem o gol do Samuel Lino que acaba sendo anulado. Tem o Emerson Royal quase marcando gol na segunda trave. Então, assim,
E aí eu vou bater um ponto nesse aí que eu vou esperar para me fazer minha análise, acabar minha análise aí do jogo e vou bater nesse ponto aí. Aos 35 minutos, o Samuel Lino faz o cruzamento, o Emerson antecipa, chuta, a bola acaba batendo no travessão. Essa é a primeira oportunidade do Flamengo no segundo tempo. Aos 35 minutos do segundo tempo. 35 minutos. Até ali, o Flamengo não chutou ao gol que realmente levasse perigo. Não chutou ao gol. Só aos 35 minutos. Aos 38 minutos, Saul faz um lançamento, o Samuel Lino dribla espetacularmente, o Lianco chuta e o Everson faz uma defesaça. Uma defesaça do Everson. Agora no minuto final, aos 49 minutos, bom cruzamento da segunda trave, não sei se foi do Wallace Young, quem foi o jogador do Flamengo, cruzamento na segunda trave, e o Samuel Lino, por mais que na estatística não vai contar, Samuel Lino consegue botar a bola para dentro do gol, porém o gol é anulado. O Flamengo, no geral, não foi um bom jogo do Flamengo. O Flamengo só melhorou em campo quando o Atlético Mineiro optou por parar de atacar o Flamengo. Ali o Flamengo conseguiu melhorar no jogo. Ali, após as trocas do Flamengo, após dar fôlego ao time, após o Atlético diminuir o ritmo ofensivo, ali o Flamengo começou a criar algumas oportunidades. E aí, o ponto que eu quero destacar. Tá vendo? Se você tivesse contratado antes, hoje quem estaria em campo eram os jogadores contratados. Não eram os jogadores que estão cansados. Porque essa que é a verdade. Os jogadores que começaram o jogo hoje são jogadores que estão muito mais cansados do que jogadores que estão vindo de uma pré-temporada do futebol europeu. Se o Flamengo tivesse contratado esses jogadores antes, hoje Emerson Royal, Saul, Samuel Lino estariam de titular no time do Flamengo. Sabe? Por isso que a gente bate na tecla várias vezes do contrata o mais rápido possível, antes mesmo da janela se abrir. Porque jogadores que vêm de fora, além deles serem bons jogadores, por isso que você está contratando os jogadores por eles serem melhores do que o que você tem no elenco, são jogadores que fisicamente estão muito acima dos que estão jogando, porque os que estão jogando estão cansados. Os que estão jogando não estão conseguindo mais entregar o mesmo por conta de cansaço. A temporada para esses jogadores do Flamengo já tem 7 meses. Para Samuel Lino, para Saul, para Emerson Royal, a temporada está começando. Imagina se o Flamengo tivesse contratado esses atletas 2 semanas antes. E o Flamengo teria esses atletas hoje em campo. Esses jogadores hoje quase conseguiram fazer com que o Flamengo, por exemplo, empatasse o jogo no final do jogo. O Emerson chutou uma bola na trave. O Saul colocou o Wallace praticamente na cara do gol. O Wallace não conseguiu fazer um bom cruzamento. O Samuel Lino entrou infernizando pelo lado esquerdo, jogando de um lado para o outro, fazendo cruzamento, chutando, driblando. Entendeu? Isso era o que me preocupava para a primeira partida da Copa do Brasil. A falta de jogadores novos para jogar. A repetição do mesmo time do Flamengo. Você tendo que colocar mais jogadores que não estão habituados a jogar jogos desse tamanho, porque você precisava descansar outros atletas. Por isso que quando, algumas semanas atrás, eu olhei e falei, o melhor para o Flamengo é que o jogo fosse em Minas. Era o melhor para o Flamengo, porque aí o Flamengo poderia botar um time mais defensivo, descansar alguns jogadores e tentar o resultado no Maracanã no segundo jogo. Mas quando o jogo foi primeiro no Maracanã e o Flamengo, a realidade é essa. Temos que ser bem sinceros aqui. Fisicamente, o time do Flamengo está num momento de cansaço. É uma sequência de jogos enorme. Diferentemente do Atlético e de outros times. E, de novo, não é desculpa. Diferente de outros times. Gente, o Flamengo está vindo de uma Copa do Mundo de clubes. E uma hora ou outra, o cansaço vai bater. Uma hora ou outra, você vai ter que poupar jogadores. Então, assim, hoje, se o Flamengo tivesse Samuel Lino, Saul e Emerson Royal há pelo menos 2 semanas, o Flamengo provavelmente teria feito uma partida muito melhor. Agora, outro ponto que eu quero destacar. O Flamengo levou quase 60 dias para contratar o Carrascal. Hoje foi falta um meio-campista. Cadê o meio-campista no jogo de hoje? Gonzalo Plata não conseguiu ser esse atleta. Luiz Araújo, menos ainda. Então, assim, hoje era jogo pro Carrascal tá em campo. Substituir o De Arrascaeta. Mas o Flamengo não contratou. O Flamengo não levou quase 2 meses para contratar o Carrascal? Pois é. Hoje era jogo pro Carrascal estar em campo. E o Carrascal não estava em campo hoje por quê? Porque o Flamengo levou quase 2 meses para contratar um jogador. Então, assim,
eu meio que imaginava que isso ia acabar acontecendo. A falta de novos jogadores. O Flamengo precisando ter que rodar elenco poderia custar muito o primeiro jogo da Copa do Brasil e talvez a Copa do Brasil pro Flamengo. Mas se você me perguntar, Mariana, você mudaria o plano de jogo do Flamengo por conta dessa derrota de hoje? Não. Para mim, o Flamengo e o Felipe Luiz fizeram certo. O foco do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil, fazer o quê? Vida que segue. Mas assim, eu acho que o Flamengo no segundo jogo pode entregar mais. Eu acho que no segundo jogo, por conta do Flamengo ter mais jogadores à disposição, no jogo de Minas Gerais, talvez o Flamengo possa tentar recuperar esse resultado. Não vai ser fácil, porém é possível. E assim, volto a dizer, o plano de jogo do Cuca, assim como no jogo de domingo, foi muito melhor feito do que o do Felipe Luiz. Por mais que no domingo o Felipe Luiz tenha saído vencedor da partida, o plano de jogo do Cuca lá deu certo, o plano de jogo do Cuca hoje deu certo novamente, e foi o mesmo plano de jogo. E o Felipe Luiz não conseguiu fazer com que o Flamengo melhorasse, mesmo sabendo qual seria o plano de jogo do Atlético Mineiro. Vamos aqui para os comentários antes de eu dar a minha opinião. Vamos lá. O Manuel Rocha mandou mensagem: o Flamengo não tem poder ofensivo. Teve, né? Depois das entradas dos jogadores, né? Porque quem estava jogando desde o início não jogou bem. O Abraham Grace mandou: foi só acelerar a M do jogo que criaram chance. Tá claro que então C para a Copa do Brasil. Não é isso. A realidade, gente, não é isso, gente. A realidade é que o Flamengo enfrentou um bom time. E com o seu melhor time disponível no final de semana, o Flamengo teve dificuldade de vencer. A realidade mas quem foi que conseguiu acelerar o jogo? Quem entrou? Quem saiu do banco de reservas? O Alacian, Samuel Lino. Foram esses jogadores que conseguiram acelerar o jogo. Por quê? Porque eles estavam mais descansados. O Abraham Grace mandou aqui a mensagem: não dá para entender a cabeça do Felipe e do Boto. Se mirassem as Copas, seriam melhores sucedidos e o Flamengo seria o maior tetra de uma e hexa da outra. Abraham, no caso aí, desculpe, não compartilhe da opinião com você. Se você estiver falando a Copa, se a Copa que você está citando for a Copa do Brasil, de jeito nenhum, o Campeonato Brasileiro é muito mais importante. Isso, ia falar, Copa do Brasil Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil. A Libertadores, sim, o Campeonato Brasileiro é muito maior que a Copa do Brasil. O Flamengo, quando for a Copa Libertadores, Comebol Libertadores, sim, o Flamengo tem que dar total foco na Comebol Libertadores. Copa do Brasil, não. O Abraham Grace mandou outra mensagem aqui: tava pressentindo que iria dar ruim. Sabia, Flamengo totalmente desinteressado no jogo. Já falei, o foco não é o mesmo. Não foi o mesmo. O erro do Léo Pereira é o exemplo disso. O Manuel Rocha mandou mensagem: o Flamengo só acordou no segundo tempo quando tomou o gol. Sim, eu vou comentar exatamente porque isso. O Atlético recuou. O Abraham Grace mandou mensagem: estava muito impedido. Realmente, estava mesmo. Não ouviu, deu para perceber. O Abraham Grace mandou mensagem: quando o Flamengo quis jogar, encurralou o Atlético. É bom ganhar em domingo. Abraham, não adianta fazer... não adianta se estressar por conta da Copa do Brasil. Tá? Exatamente. Já vou falando, volto a dizer o que eu já falei na outra live. Torcedores do Flamengo precisam ter maturidade para entender que a prioridade do Flamengo é Campeonato Brasileiro e Libertadores. Se vocês não tiverem maturidade, vocês vão fazer com que o clube entre em crise por conta de Copa do Brasil. Por favor, tenha um pouco de maturidade e entenda que a prioridade do Flamengo é Brasileirão e Libertadores. Leonardo Pinheiro mandou mensagem: o Flamengo está eliminado da competição menos importante. Faz parte. O Flamengo não está eliminado. Não está eliminado. Mas se for eliminado, realmente faz parte. Exatamente. O Abraham Grace mandou mensagem: o jogo do Samuel Lino deixa claro o quanto a teimosia do Felipe em deixar certos jogadores tortos e fora de posição está nos custando caro. Porque hoje não tinha o que fazer, gente. Hoje o Michel, o Everton Cebolinha no banco estavam. Exato. O Michel tá machucado. O Everton Cebolinha, né? Controle de carga. Quem ia jogar pela esquerda? Bruno Henrique? Aí o Bruno Henrique se lesiona e não joga no final de semana. Sempre bom lembrar, o Flamengo não tem o Alacian e Pedro. É verdade. Então, não tinha o que fazer, gente. Não tinha o que fazer. O Felipe Luiz tem que pensar também no final de semana. E o torcedor volta a dizer, o torcedor tem que ter maturidade. Bom, vamos lá. O que eu achei da partida? Primeiro tempo do Flamengo foi ok. Achei até que esse primeiro tempo... Tava na dúvida isso no intervalo, mas a Mariana me fez mudar de opinião. Achei que o primeiro tempo do Flamengo hoje foi melhor que o primeiro tempo do jogo de domingo. O Flamengo teve menos dificuldade na marcação, sofreu menos defensivamente e criou mais, ou teve mais finalizações, eu acho, né? Pelo que eu me lembro. O segundo tempo do Flamengo foi bem ruim.
Bem ruim o segundo tempo do Flamengo. O Flamengo só melhorou após o gol, e aí entra duas questões. Melhorou por quê? Porque fez as substituições e aí quem entrou bem? Ou porque o Atlético baixou suas linhas de marcação e tirou um atacante, colocou um volante, entendeu? Foi por isso? E eu acho que foi as duas coisas. Entendeu? Eu acho que foi as duas coisas. O Atlético, porque baixou suas linhas de marcação e aí ficou marcando só praticamente no campo de defesa. E o Flamengo, né, com as mudanças, melhorou na partida. Mas assim, o segundo tempo do Flamengo não dá. Em jogo de Copa, não dá pra fazer um tempo de jogo tão ruim como foi esse. Não tem como. Você normalmente paga caro por uma atuação tão abaixo como foi o segundo tempo do Flamengo, até mais ou menos o gol do Atlético. Até os 20 minutos. Segunda coisa, o Flamengo, na minha visão, teve dificuldades parecidas com o jogo de domingo. De novo, o Flamengo atacou muito pouco pelos lados de campo. O Flamengo começou a atacar mais pelo lado de campo depois que o Emerson Royal entrou, depois que o Samuel Lino entrou. Até o Wallace estava indo mais pelo lado de campo. Mas quem iniciou a partida, primeiro tempo, começo de segundo tempo, o Flamengo pouco jogou pelo lado de campo. E aí você enfrenta um time que estava marcando com um bloco médio, bloco baixo, e aí você não abre o campo. Gente, facilita para o adversário. Coincidência ou não? Quando o Samuel Lino entrou, que abriu o campo, melhorou. Exatamente. Facilita para o adversário. E aconteceu de novo. A mesma coisa do que aconteceu no jogo de domingo aconteceu hoje. O Flamengo com enorme dificuldade para jogar pelo meio. Mas por quê? Porque o Flamengo não estava jogando só pelo meio. O Flamengo, quando conseguia fazer jogada pelo lado de campo, davam certo. Deu certo quando o Vina conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Deu certo quando o Matheus Gonçalves fez isso no primeiro tempo. Deu certo quando o Samuel Lino fez isso no segundo tempo. Deu certo quando o Emerson fez isso no segundo tempo. Mas assim, foi pouco. E assim, você enfrenta um time que está marcando tão atrás. Você não pode jogar só pelo meio. Tem que abrir o campo. Entendeu? E muitas vezes o Flamengo não estava abrindo o campo. Então foi de novo igual. E assim, da mesma forma, criou pouca grande chance. Pode ter tido muitas finalizações, mas o Flamengo criou mais mesmo depois que o Samuel Lino entrou. Você pode falar que no primeiro tempo teve a finalização do Everton Araújo, mas foi uma finalização de fora da área. Aí sim, tem uma boa jogada no primeiro tempo que termina numa finalização do Gonzalo Plata. Essa sim foi uma boa jogada. Teve uma outra que teve uma boa jogada do Flamengo, como é que é o nome? O Luiz Araújo finaliza, mas é bloqueado. Só você ter Teve a jogada do Pedro, mas ele finaliza 2 vezes, também é bloqueado. Só pra você ter uma ideia. O quase gol do Emerson Real era um cruzamento do Samuel Lino. O outro é o Samuel Lino driblando e o Everson fazendo a defesa. E agora o último lance, que é o de impedimento. Que o Emerson faz o cruzamento e o Samuel Lino faz o gol. Só o Samuel Lino. Exatamente. Ele literalmente criou as oportunidades pro time de Flamengo. Sim, então, eu gosto de falar, o Flamengo criou. O Flamengo teve muita dificuldade de criar grandes chances. Melhorou muito depois que o Samuel Lino entrou. E aí foi muito o quê? Pela jogada de qualidade individual dele. Seja finalizando, seja criando, seja cruzando a bola na área. Exatamente. Entendeu? E a outra questão que eu acho que é bom dizer é assim, vamos lá, gente. Quando se poupa jogadores importantes, numa partida contra um ótimo time, resultados como o de hoje pode acontecer. Exatamente. Entendeu? Mesmo sendo no Maracanã. Pra mim, pode acontecer, gente. E assim, não vou dizer que eu tô, nossa, surpresa com o resultado. Não estou surpresa. Mas assim, o que irrita muito, é você perder com um erro individual. Entendeu? Assim, o Léo Pereira tá fazendo uma grande temporada. Assim, uma grande temporada, mas é de novo ele. Entendeu? De novo ele e de novo o Flamengo perde. Entendeu? Cruzeiro. O Flamengo perdeu por quê? Porque ele fez um pênalti idiota. O Cruzeiro fez o gol de pênalti. O Cruzeiro ganhou. O jogo contra o Central Córdoba. O Flamengo, sofreu depois mais um gol, mas se inicia com o Central Córdoba abrindo o placar com o quê? Um pênalti idiota do Léo Pereira. Sim, o jogo muda tudo por conta desse pênalti dele. Hoje, o Atlético ganhou de 1-0 com um erro o quê? Do Léo Pereira. Contra o Santos, o Flamengo perde 1-0. O Léo Pereira toma um drible. Assim, ele é driblado pelo Neymar com uma facilidade inacreditável. Então, assim, de novo, o Léo Pereira. 4 derrotas. Quantas derrotas o Flamengo tem no ano? Não sei.
Mas tem 4 derrotas que o Flamengo teve e 4 dessas derrotas o Léo Pereira foi fundamental para o Flamengo perder. A única desses lances que você... O único desses que você pode falar que não é erro individual é o do Santos. É o do Santos. Que não é erro individual, mas assim, ele foi driblado com uma facilidade inacreditável na área. Entendeu? Então assim, o Léo Pereira faz uma grande temporada, a gente já elogiou ele aqui várias e várias vezes. E em alguns momentos está jogando até mais do que o Léo Ortiz. Mais que o Danilo. Mas você não vê o Léo Ortiz fazendo isso. Exatamente. Só que você não vê o Léo Ortiz cometendo erros desse tamanho. Entendeu? O Léo Pereira erra muito, mas dá pra você dizer que o Léo Pereira é um zagueiro, a tendência é cometer erro. Porque, de novo, o Flamengo sofre gol, o Flamengo de novo perde com o Léo Pereira sendo o protagonista num erro incrível. Entendeu? Ele poderia ter dominado a bola e deixado a bola para a esquerda, para sair jogando pelo lado esquerdo. Mas ele deu um passe fraco, ruim, pro Léo Ortiz, de primeira, com o time do Atlético ali na entrada da área. Ele deu o passe pro Coelho. Literalmente, ele deu o passe pro Coelho. Quem é que dá o passe pro Coelho fazer o gol? O Léo Pereira. O passe dele é tão ruim que o Coelho domina a bola, acho que puxa a bola por meio, finaliza e faz o gol. O Rossi ainda quase faz a defesa. Mas, gente, estava na cara do gol. Então, assim, de novo o Léo Pereira. A gente pode elogiar ele várias e várias vezes aqui. Mas, de novo, o Flamengo perde com um erro incrível do Léo Pereira. Deixa eu seguir aqui. Eu ainda acho que é possível. Também. Tá? Eu ainda acho que é possível pelo time que o Flamengo tem e o que o Flamengo tem demonstrado neste ano. E também pelo que eu vi dos reforços, dos jogadores contratados. Especialmente o que o Samuel Lino fez. Entendeu? Só que o plano de jogo do Felipe Luiz vai ter que ser diferente pro terceiro jogo. Eu acho que, pra mim, é possível. Flamengo ir lá e ganhar do Atlético Mineiro? Acho que é possível. Se ganhar por 2 gols de diferença, aí eu já não sei. Porque pro Flamengo, né, levar pros pênaltis tem que vencer por 1 gol de diferença. Se for pros pênaltis, aí eu já não sei. Mas o Flamengo tem... É possível ganhar do Atlético Mineiro lá? Sim. Vai ser por 2 gols ou mais? Aí eu já não sei. Mas pra mim, o Flamengo tem totais condições de vencer o Atlético Mineiro lá. Vai ser muito difícil? Vai. Se no ano passado, quando na final da Copa do Brasil, quando o Flamengo foi lá, o Flamengo tinha uma boa vantagem, dessa vez vai ser totalmente o oposto. O Atlético tem a vantagem. Ele joga em casa. E o Flamengo vai ter que sair de novo para buscar o gol, para buscar o resultado. Sim, pelo terceiro jogo seguinte. Exatamente. O Flamengo vai estar na situação que ele precisa. De novo, o Atlético vai poder esperar na marcação, poder jogar em transição ofensiva, em contra-ataque. Mas, de novo, acho que é possível. Hoje, acho que o Flamengo vai se classificar? Acho que não. Mas é possível. O Flamengo tem time, já demonstrou time esse ano para isso, e as contratações que foram feitas já nos deram um bom início nos primeiros minutos que a gente viu, especialmente Samuel Lino. Eu também acho que é possível que o Flamengo possa sim ir em Minas Gerais e vencer o Atlético Mineiro, mas para que isso aconteça, o Flamengo vai ter que mudar, o Felipe Luiz vai ter que mudar o plano de jogo dele. Pois é. O plano de jogo dele foi o mesmo plano de jogo de domingo, o do Atlético foi exatamente o mesmo, e o Atlético foi muito superior ao Flamengo, principalmente no segundo tempo. Exatamente. Muito essa superior. Ideia de não... Tem que jogar pelo lado de campo. Muito superior. Tem que jogar, ou melhor, tem que jogar não. Teve jogo pelo lado de campo, mas tem que ter mais. Tem que... Cara, tem que ter mais. O Flamengo... Não adianta você ter o Vina de lateral esquerdo e o Vina fica ali do meio pra trás e às vezes chega lá no ataque. Não, gente. O ponto forte do Vina, assim como o do Ayrton Lucas, é jogar no terço final de campo. Exatamente. Por quê? Porque os dois têm arrancada, porque os dois têm drible, porque os dois finalizam pro gol, porque os dois podem criar uma jogada ali, cruzamento. Especialmente o Vina, que tem qualidade no cruzamento. Entendeu? Então, assim, não adianta você ter Vina e Ayrton Lucas. Hoje o Ayrton Lucas tava jogando até mais pra frente, porque o Flamengo tava tendo o Atlético, né, já tinha feito o gol. Mas assim, não adianta você ter jogadores como o Vina e Ayrton Lucas e ele não tá indo toda hora no ataque. Não tá indo toda hora na linha de fundo. Não tá indo toda hora chegando perto da área do Atlético. Não entendeu? Foi assim, não adianta. Quando o Flamengo... Senão você tira o ponto forte deles. Quando o Flamengo deu amplitude no campo, o Flamengo conseguiu criar a oportunidade. O Flamengo conseguiu dar trabalho pro Atlético Mineiro. Quando? Porque quando ou o Alacian ou Samuel Lino caía para um dos lados de campo. E aí o Flamengo abriu o jogo. Por isso que eu volto a dizer, o plano de jogo do Cuca, mesmo perdendo contra o Flamengo no domingo, e hoje foi bem superior ao do Felipe Luiz.
O Felipe Luiz viu o que o Cuca fez no domingo e fez a mesma coisa no dia de hoje. Não deu resultado. Não deu resultado. O Atlético foi muito superior ao Flamengo no dia de hoje. Se você pegar que o Atlético foi mais superior hoje do que o Flamengo no domingo passado. Então, assim, volto a dizer, o resultado não é injusto. O resultado é justo. O ponto é que o que nos deixa irritado é o quê? Que o Atlético vence, mas apesar do Atlético jogar melhor, apesar do Atlético criar mais oportunidades, o Atlético vence por um erro do Flamengo. O Atlético mereceu vencer? Mereceu vencer. O Atlético é muito melhor do que o Flamengo, principalmente no segundo tempo. Só que o Atlético só venceu porque um jogador do Flamengo cometeu um erro inaceitável. Desacreditável. Entendeu? Um erro assim, inaceitável. Principalmente de um jogador do nível do Léo Pereira. Não pode cometer um erro desse. Primeiro, você pode ser o nível que for de jogador, você não pode cometer um erro desse. O nível de qualidade que o Léo Pereira tem, pior ainda. Então, assim, o Flamengo sai atrás no jogo de ida da Copa do Brasil muito por conta de falta de foco do seu zagueiro. Muito porque o Felipe Luiz não conseguiu novamente entender o jogo e o plano de jogo do Cuca. Repetiu o mesmo plano e errou. O Flamengo, mais uma vez, jogando muito por dentro, não dando amplitude, o Atlético marcando na individual e levando vantagem. Segundo tempo é um show do Atlético Mineiro levando vantagem em cima dos jogadores do Flamengo, até que Felipe Luiz começa a fazer mudanças e as substituições, a entrada dos novos reforços e o Atlético, obviamente, à frente do placar, fez com que o Flamengo passasse a empurrar o Atlético para trás. Só que isso só aconteceu após o Atlético marcar um gol e o Flamengo colocar novos jogadores com pernas e fôlego. Pernas com jogadores menos... com jogadores descansados. Pernas descansadas. E com fôlego. Wallace Ian, Samuel Lino, Saul, Emerson Royal. Entendeu o que eu quis dizer? Por isso que o Flamengo, que eu bato na tecla o Flamengo demorou muito para contratar jogadores? Concordo. Por conta disso. Concordo. Porque esse confronto contra o Atlético Mineiro era o confronto que o Flamengo tinha que ter todos os seus contratados em campo. Esse confronto contra o Atlético Mineiro era para o Flamengo ter todos os seus contratados em campo. O Flamengo não teve, começando. Esse foi o grande problema. Esses jogadores acabaram de chegar. Esses jogadores ainda nem conhecem total a metodologia do Felipe Luiz. E tem a questão também de ritmo de jogo. De ritmo de jogo. Se esses atletas tivessem chegado 2 semanas atrás, hoje eles seriam titulares no jogo na partida de hoje, estariam muito melhores fisicamente, tecnicamente e na ideia do plano de jogo do Felipe Luiz. E não estaria no time titular. Então, assim, o Flamengo ter demorado para contratar resultou com que o Flamengo tivesse que repetir jogadores que estão jogando com frequência, jogadores que estão claramente mais cansados. Mas só para deixar claro que não é porque o Flamengo perdeu para o Atlético nessa primeira partida da Copa do Brasil que mudou a minha opinião, que o Flamengo tinha sim que descansar. O Flamengo, no caso, o Felipe Luiz, tinha sim que descansar o Jorginho Arrascaeta. Também. Tinha. Era necessário. 2 jogadores que vêm jogando muitas partidas em sequência, né? Depois da Copa do Mundo de Clube jogaram 5 partidas em sequência, começando de titular. E o Flamengo tem já jogo no domingo. E daqui a mais ou menos 2 semanas, o Flamengo enfrenta o Internacional pela Libertadores, né? Competição mais importante que a Copa do Brasil. Então, assim, eu entendo a frustração, a decepção que, né, todos nós estamos tendo pelo Flamengo ter perdido no Maracanã para o Atlético Mineiro, mas, assim, a gente sabia que se poupasse jogadores importantes, isso poderia acontecer e faz parte. É isso, se acontecer do Flamengo for eliminado, paciência. O Flamengo precisa focar mesmo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. E jogadores como Arrascaeta e Jorginho precisam estar descansados e, né, para poder atuar e desempenhar o seu melhor futebol. Então, é isso, basicamente. Deixa eu ver aqui, né, se tem mais algum comentário. Vamos lá. O Abraham botou ali, ó. Trocasse o esquema. Onde? Aí, Maria. Fizesse um 4-4-2 com Pedro e Juninho. Sim, poderia ser uma opção também. Sim, a Maia citou que gostaria que o Wallace tivesse começado a partida. Sim, eu queria que tivesse jogado de titular o Wallace e Pedro. Leonardo Pinheiro mandou mensagem. Não está eliminado na teoria, mas na prática. Mas não estou irritado. Não, eu não estou irritado, também acho que o Flamengo está eliminado. Não, Maia, ele disse que ele não está irritado. Eu entendi que ele não está. Eu também não estou irritada com a derrota. Eu estou irritada com o erro que o Léo Pereira cometeu. Eu também. Entendeu?
Como eu falei, pra mim, com o Flamengo poupando jogadores como Arrascaeta e Jorginho, era normal que isso pudesse acontecer. O que me irrita é o Flamengo perder por um erro individual. Um erro assim, não é um erro individual, é um erro gigantesco individual. E, Leonardo, o Flamengo não tá eliminado nem na teoria e nem na prática. Pois é, não. Pra tá na prática, o segundo jogo tem que ter acabado e o Flamengo tem que ter sido eliminado. E Pois isso é. não aconteceu ainda. Leonardo Pinheiro mandou mensagem. A zaga titular está jogando sempre. Não houve erro à toa. Não, o erro não aconteceu porque a zaga tá jogando sempre. Sim, eles estão jogando sempre, porém o erro não acontece por conta disso. Acontece porque o Léo Pereira não tá focado no lance. É por isso que o erro acontece, porque o Léo Pereira não está focado no lance. Porque se ele estivesse focado no lance, ele teria saído pela esquerda, não ter tocado pro lado direito. O erro do Léo Pereira é isso. Ele não prestou atenção, ele não está focado na jogada. Porque se ele estivesse, ele perceberia que o jogador do Atlético estava em cima do Ele Léo. estava na entrada da área. Tinha mais de um jogador até na entrada da área. Exatamente, entendeu? Falta de foco do Léo Pereira. Essa que é a verdade. E ali aquela jogada ali é domina e sai jogando. Não tenta o passe de primeiro. E o Flamengo precisa ter menos pressa para sair jogando. Muito jogador do Atlético, cara. E é muito vira-volta, muito bola no goleiro, no Rossi, já foi nos zagueiros ali, entendeu? Exatamente. Acho que é isso, né, gente? É isso. Uma boa noite a todos e até a próxima.